Glória a Deus, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. E hoje nós estamos na última ministração desta série de mensagens do Ministério Quíntuplo. E hoje nós vamos estar aqui meditando na palavra do Senhor acerca do Ministério do Mestre. Amém, irmãos? Então, gostaria de convidar você que está me assistindo a fechar os seus olhos e fazer aqui uma oração. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos e te louvamos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por todas as suas bênçãos. Pai querido, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados e que nesta ministração o Senhor possa nos ajudar, Pai, nos auxiliar na inspiração para poder meditar na Tua palavra, para poder fazer a Tua obra, Senhor, que o Senhor tem nos entregado, Senhor. Ministério de ensino e principalmente neste dia de hoje, que é o Ministério do Mestre. Que o Senhor possa falar com a Tua igreja. Fala conosco. É o que nós te pedimos, Senhor. E te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, estou aqui em mãos com o livro Ministério Quíntuplo, dessa série de mensagens que nos leva a uma compreensão sobre este tão maravilhoso chamado que o Senhor tem nos dado, tem dado à sua igreja, que é o chamado do ministério. Então aqui é o primeiro texto base que eu gostaria de estar compartilhando aqui com os irmãos, é 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 7. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 7, a palavra do Senhor diz assim: Para isso fui designado pregador e apóstolo mestre. Essa é a minha tradução aqui da NVI. Apóstolo mestre da verdadeira fé aos gentios, digo-lhes a verdade e não minto. Aqui, irmãos, a palavra do Senhor, eu acho muito interessante nesta versão NVI, quando o apóstolo Paulo ele fala, olha, eu fui chamado como apóstolo mestre. Isso já nos dá um primeiro ensinamento sobre esse ministério do mestre. E sobre todos os outros, né? Nós cremos, irmãos, que Deus ele tem uma chamada para nós, e essa chamada ela é uma chamada que não se limita a um único ofício. Né? É claro, o único que possui todos os ofícios ministeriais é o Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus Cristo. Porém, nós entendemos que cada um de nós temos mais de um ofício, muitas vezes, porque é pelo período, né, pelo momento do nosso ministério que o Senhor nos chama, que o Senhor nos capacita. Então, por exemplo, hoje eu exerço o ministério de mestre, estou aqui vos ensinando, estou aqui exercitando este ministério de ensino e também estou em plena atuação no ministério pastoral. Então eu sou um pastor e mestre, assim como o apóstolo Paulo, aqui ele coloca, fui designado como pregador e apóstolo mestre. Então, Deus ele tem um chamado em nossas vidas e isso é coisa maravilhosa de Deus. Irmãos, as doutrinas básicas são as verdades iluminadas pelo Espírito Santo na nossa vida. Então, quando nós usamos essa palavra doutrina, às vezes podemos confundir essa palavra e às vezes até diminuir um pouco o seu valor quando nós entendemos doutrina como sendo um conjunto de normas, de usos e costumes, um conjunto de situações que a igreja cria para que os seus membros possam andar de acordo com o governo eclesiástico dessa igreja, né? E quando, na verdade, irmãos, nós entendemos doutrina como a palavra didaskalia, né? A palavra grega didaskalia, que significa aquilo que é ensinado, os ensinamentos e preceitos. Então, essa palavra doutrina é algo muito valioso, porque a palavra do Senhor diz lá em Marcos, né? Ali no capítulo 1, quando fala que Jesus ele ensinava nas sinagogas, e eles se maravilhavam, aqueles que ouviam se maravilhavam da sua doutrina.
E isso é coisa maravilhosa, porque a doutrina é simplesmente algo muito mais valioso do que simplesmente um conjunto de regras e normas. Então, eles se maravilhavam da doutrina de Jesus e não como os escribas, né? Porque ele pregava como quem tendo autoridade. Então, essa palavra didascalia significa doutrina, né? Ensinamentos iluminados pelo Espírito Santo. E dogmas, irmãos. Por sua vez, nós temos aqui também a palavra dogmas, né? Dogmas significa declarações humanas sobre verdades que nem sempre refletem a glória de Deus. Então nós temos que avaliar as nossas as expressões que utilizamos para não perdermos aí o valor, né, de tamanha grandeza. Então, o que é dogma? Dogma são decretos, né, decretos públicos, né? A palavra dogma é uma palavra grega também, que geralmente era usado como decretos do Senado romano, né? Então, sugere ali severidade, julgamento ameaçador, né? Então, nós temos alguns dogmas na igreja, né? Como, por exemplo, quando se fala da questão do devorador, né? Ali de Malaquias 3:10, né? Devorador ali, muitos atribuem essa personagem, né, ali da palavra do Senhor como sendo um demônio que vai devorar aquele que não dá o dízimo. Meu irmão e minha irmã, isso é um dogma, isso não é uma doutrina, porque a doutrina ela precisa ser sustentada pela própria palavra de Deus, é a palavra de Deus que se explica, né? Uma das maiores das regras hermenêuticas é que a palavra ela se explica, né? E nós entendemos que Deus é aquele que não deixa nós confundido, não nos deixa confundido. A doutrina é a explicação de verdades bíblicas, verdades espirituais que nós precisamos levar em consideração. Amém? Glória a Deus. Em Tito, capítulo 1, versículo 9, a palavra do Senhor diz assim, ó: retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar como a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então aqui a sã doutrina. O que seria essa sã doutrina, meu irmão e minha irmã? Você que me ouve, você que está fazendo este curso, você que está aí gostando dessas informações, meu irmão, a doutrina são preceitos que os mestres foram designados por Deus para estabelecerem, serem esses guardiões da doutrina. A doutrina dos ensinos bíblicos, os ensinos que nos levam à salvação, os ensinos que nos levam ao conhecimento, o conhecimento que nos liberta, o conhecimento que nos transforma, porque a palavra de Deus, ela é a salvação, irmão. A palavra de Deus, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, meu irmão e minha irmã, atente-se para a sã doutrina, né? Nós somos pentecostais e nós cremos muito na questão dos dons do Espírito, nós cremos sobre essa coisa do movimento pentecostal, da unção, quando o Espírito Santo desce, quando o Espírito Santo toma a sua igreja, é coisa maravilhosa, é coisa linda, mas geralmente, irmãos, o movimento espiritual não traz entendimento. E Deus levantou mestres, Deus levantou homens e mulheres com uma capacidade sobrenatural para poder ensinar, para poder guardar a palavra de Deus, para poder guardar a doutrina, para poder ensinar de uma maneira sobrenatural. Então, o que seria esse ministério do mestre, né? O ministério do mestre é o dom ministerial de uma pessoa que exerce o ministério de ensino, mas de uma forma sobrenatural. Então nós não podemos confundir, irmãos, nós não podemos confundir a ideia de ensinar e a ideia de ser um mestre, porque
Alguns, irmãos, saem do mundo secular e se convertem e acham que, por às vezes exercer um trabalho de ensino fora da igreja, quando chega, vai ser ali um professor de escola bíblica, vai ser ali um mestre da palavra do Senhor, quando na verdade, irmãos, a metodologia, né? Essa coisa do ensinar, essa coisa da facilidade que alguns têm, isso é uma grande verdade, de se comunicar, de se fazer entender, isso é algo que é uma bênção de Deus, é algo muito importante para aqueles que ensinam a palavra de Deus, mas aquele que é mestre, vocacionado, aquele que recebe o chamado de mestre, meu irmão, ele ensina de forma sobrenatural. Amém, irmãos? Ensinar de forma sobrenatural. Em Atos capítulo 18, no versículo 24 e 25, a palavra do Senhor diz assim: E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo. E esse judeu era de Alexandria, natural de Alexandria. Olha o que diz a palavra sobre Apolo: homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Ele falava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo, porém, somente o batismo de João. Então, o exemplo de Apolo é um exemplo muito interessante, é um exemplo muito maravilhoso. Por quê? Porque Apolo, ele diz a palavra do Senhor que ele era poderoso nas Escrituras, ele era um varão eloquente, ele ensinava a palavra de Deus de maneira sobrenatural, porque na verdade ele não conhecia ainda por completo as coisas do Senhor, ele não conhecia ainda o Evangelho por completo, porque ele diz aqui a palavra que ele só conhecia o batismo de João. Então o que isso nos ensina, meu irmão? Que ensinar a palavra, um mestre da palavra do Senhor, ele não é aquele que recebe um treinamento tão somente de capacitação para que ele possa ensinar. Não é aquele que conhece, que tem conhecimento e por isso ele pode ensinar. Não, é muito mais do que isso, irmão. Aquele que ensina debaixo da unção, aquele que tem um chamado, é que nem Apolo. Apolo, ele era poderoso nas Escrituras. Irmãos, nós estamos falando aqui do ministério do mestre. Nós estamos falando aqui de um chamado. Lembra? Uns ele chamou para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e, por fim, mestres. Então, esses 5 ministérios, o ministério quíntuplo, ele é completo, irmão. Ele é completo porque Deus, ele levantou homens e mulheres para serem a edificação da igreja, para que todos sejamos edificados na palavra, nas Escrituras. Eu costumo dizer, irmãos, que nem só de ensino viverá a igreja, né? Se nós tivéssemos aqui a pretensão de sermos uma igreja tão somente doutrinária no sentido do ensino, então nós teríamos um instituto bíblico e não uma igreja, né, irmãos? E não é o que nós entendemos. Nós entendemos que Deus, ele chamou a igreja para ser completa. Nós precisamos de todos os ministérios. Então aquele que ensina com zelo, com empenho, com sabedoria, com dedicação. Aquele que profetiza, que faça segundo a unção de Deus. Então todos os ministérios são importantes, desde o pastor, desde o apóstolo, e até o mestre. E é uma coisa que nós temos falado muito durante essas ministrações, que nós não entendemos que um é mais importante do que o outro. Todos são importantes. É claro que uns possuem uma responsabilidade maior. Aquele que é chamado para o ministério, ele recebe uma unção e uma responsabilidade maior do que aquele, por exemplo, que é chamado para um ofício, de um diaconato, de um presbiterato, enfim, de outros ofícios que não sejam esses 5, que são os dons do ministério. Irmãos, há uma outra palavra grega, que é a palavra didascalos, didáscalos. É até meio difícil de pronunciar aqui, mas chama didáscalos, que significa alguém
que ensina a respeito às coisas de Deus. Então, aqui existe uma diferença entre ensinar e ensinar a palavra de Deus. Ensinar a palavra de Deus requer uma unção, uma capacitação sobrenatural. Irmãos, os mestres são aqueles que têm de Deus esse dom especial para esclarecer, expor e proclamar a palavra de Deus a fim de edificar o corpo de Cristo. Em Romanos capítulo 12, versículo 7, a palavra do Senhor diz assim: se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Haver dedicação. Então, irmãos, não é porque eu sou um mestre chamado para o ministério, chamado por Cristo, chamado pelo Senhor Jesus, que eu recebo essa capacidade sobrenatural de ensinar, que eu não vou me dedicar, que eu não vou me empenhar, que eu não vou me esforçar, que eu não vou ter ali um esforço até intelectual, irmãos, de pesquisa, de estudo, de saber o que outros homens de Deus têm falado sobre determinados assuntos, porque, irmãos, a igreja também não começou agora, nós não estamos nesta formação inicial da igreja, nós já temos 2000 anos de igreja, muita coisa já foi revelada, e muita coisa o Senhor ele tem entregado a mestres, para que mestres possam não trazer novas revelações, mas para que mestres possam edificar a igreja com conhecimento saudável, com conhecimento do evangelho puro, do evangelho genuíno, com conhecimento, sabe, cuidadoso das escrituras, assim como os bereanos. Lembra dos bereanos? A palavra do Senhor diz que Paulo, ele pregava a palavra ali, ele anunciava o evangelho, e os bereanos eram muito prudentes, e eles guardavam todas as coisas que Paulo dizia em seu coração, e eles iam para as escrituras, eles iam para a palavra, para poder examinar tudo aquilo que estava sendo dito. Então, quando você estiver diante de um pregador da palavra, diante de alguém que está ali pregando, anunciando o evangelho, falando das coisas de Deus, saiba, a palavra de Deus precisa ser consultada, aquilo precisa estar em concordância, aquilo que um mestre ensina nunca vai estar saindo do crivo da própria palavra de Deus. A Bíblia se explica, irmãos. Nós não estamos aqui para querer inventar novas doutrinas, inventar novas regras espirituais, não. Nós queremos aqui que a palavra seja ministrada, a palavra seja pregada de forma clara, de forma objetiva, de forma com que homens e mulheres, com que a igreja ela receba esses ensinamentos, e que esses ensinamentos, meu irmão, possam ser uma bênção em suas vidas, possam transformar a sua história, porque a palavra de Deus é viva, irmão. A palavra de Deus ela é eficaz, ela é mais penetrante, diz a palavra, do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra na divisão da alma e do espírito. E Deus levantou mestres para poder, para edificar a igreja. Porque, irmãos, a palavra do Senhor diz que os dons do Espírito, que estão listadas em 1 Coríntios capítulo 12, eles são dados pelo Espírito, porque eles ainda estão em vigor, nós somos continuistas, entendemos que os dons não cessaram. Então, o Espírito Santo ele distribui os dons a cada um conforme quer, para a formação do corpo. Então muitos receberão dons, irmãos, para que o corpo viva em pleno funcionamento, para que o corpo de Cristo seja ali formado de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, cheios de dons espirituais. Porém, ele levantou os ministérios, os 5 ministérios, para que esse corpo fosse edificado até a perfeição, até que cheguemos à perfeição, à estatura da plenitude de Cristo. Ele é o nosso varão perfeito. Ele é aquele que nós precisamos seguir. E Jesus, ele é o nosso mestre perfeito. Nós já falamos que ele foi apóstolo, ele foi conhecido como profeta de Nazaré. Ele era um evangelista, porque as multidões o seguiam e ele anunciava o reino de Deus. Ele era um pastor, porque ele é o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. E aqui ele também era mestre, irmãos. Irmãos, quando nós lemos o Evangelho, quando nós lemos a palavra do Senhor... Deixa eu só ajeitar aqui que deu uma
um probleminha aqui. Quando nós lemos a palavra do Senhor, irmãos, o Evangelho, nós entendemos Jesus, nós vemos Jesus fazendo milagres, nós vemos Jesus fazendo prodígios, maravilhas, e isso é coisa maravilhosa. Nós vemos Jesus expulsando demônios, nós vemos Jesus ressuscitando pessoas mortas, nós vemos Jesus andando sobre as águas, nós vemos Jesus fazendo a multiplicação dos pães, nós vemos coisas extraordinárias vindo do ministério de Cristo. Porém, irmãos, o que ele mais fazia era ensinar a palavra de Deus. Era ensinar. E quando nós vemos as escrituras, o evangelho, nós vemos Jesus parado, as multidões sentadas para ouvir. Jesus, ele subia nos barcos, ali na orla do mar da Galileia, ali na costa, ali perto dos bancos de areia, e aquela multidão se assentava na praia, e Jesus subia num barco, e ele ensinava as coisas do reino de Deus. E quem diria, poderíamos citar aqui a questão do sermão da montanha, quando Jesus ele sobe ali num monte, num pequeno monte, ali num outeiro, e ele se assenta e começa a ensinar multidões, irmãos, falando acerca das coisas do reino, ensinando de maneira clara, de maneira didática. Jesus é o nosso mestre. Jesus, ele, além de ser apóstolo, profeta, evangelista, pastor, ele também é o nosso mestre por excelência. Olha o que diz em João capítulo 3, versículo 2. Este foi ter com Jesus, falando ali de Nicodemos, no capítulo 3 de João, e disse-lhe, Rabi, Rabi quer dizer mestre, ele disse, Rabi, bem sabemos que és mestre. Aqui Nicodemos reconhecendo o ministério de mestre de Jesus, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Então aqui nós temos o testemunho de um mestre da palavra de Deus. Nicodemos, ele era ali um mestre, ele era um príncipe em Israel. Quando Jesus ele fala sobre as coisas do reino, quando ele fala para Nicodemos, é necessário nascer de novo, é necessário nascer da água e do Espírito. Ali Nicodemos ele fica sem entender, ele fala, Senhor, como é possível, como pode um homem sendo velho, como pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer novamente? Mas Jesus diz, Nicodemos, quando eu falo das coisas da terra e mesmo assim não entendes, quem dirás quando eu falar das coisas do céu, das coisas do reino, das coisas do meu Pai, das coisas do Senhor Jesus? Meu irmão e minha irmã, você e eu precisamos atentar para os ensinamentos de Jesus. Aquilo que ele fala, muitas vezes ele falava por parábolas, e isso nos foi revelado, isso nos foi outorgado, o conhecimento para poder receber de Deus essa palavra, a palavra dos ensinamentos do reino de Deus. Irmãos, grande parte do ministério de Jesus foi ocupado com o ministério do ensino. Ele ensinou nas casas, nas sinagogas. Quando Jesus ele chega ali naquela sinagoga e ele pega a palavra lá de Isaías, ele pega o rolo e ele lê aquela palavra de Isaías 61, quando ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele recita aquela palavra e ele diz, hoje essa palavra se cumpre diante dos vossos olhos. Ali ele estava trazendo um conhecimento, irmãos, que antes não era possível. Quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, a oração dominical, porque os discípulos falam, Senhor, ensina-nos a orar. E aí Jesus ensina, ele diz, olha, quando vocês forem orar, oreis assim, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele diz o pão nosso de cada dia. Ele começa a ensinar coisas tão extraordinárias, porque os judeus eles não conheciam, irmãos, Deus como Pai. A revelação de Deus como Pai é uma revelação do Novo Testamento. Nunca na antiga aliança nós vemos nós vemos Moisés, por exemplo, chamando Deus de Pai. Nós não vemos Davi chamando Deus de Pai. Aqui Jesus, ele começa a nos ensinar e dizer, ele é o vosso Pai, ele é o Pai nosso que está nos céus. Amém? Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. Jesus, ele é o mestre dos mestres, ele é o todo-poderoso, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e o fim. Jesus
Ele tem muito a nos ensinar. Abra o seu coração, meu irmão. Abra o seu coração, minha irmã. Deixa Jesus te ensinar. Deixa Jesus fazer a obra. Deixa Jesus concluir aquilo que ele já começou na sua vida. Abra o seu coração para o ministério de ensino. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós temos um conceito sobre os ministérios, né? Então, nós temos aqui uma ideia de construção de bases, né? A palavra didático, né, como já foi falado, ela é o ofício de edificação da construção das bases doutrinárias através do ensino. Então, quando eu falo doutrina, quando eu falo bases doutrinárias, irmãos, eu não estou falando aqui de usos e costumes. Eu gostaria que você entendesse isso de forma muito clara, porque não é usos e costumes. Nós não estamos aqui preocupados se a irmã usa saia, se o irmão usa paletó, não. Nós estamos aqui preocupados com os fundamentos, com as bases doutrinárias da palavra, como, por exemplo, a salvação. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. A salvação é pela fé, é pela graça mediante a fé. Isso é base doutrinária, irmãos. Precisamos ensinar a salvação, precisamos ensinar a como funciona, como um crente, a partir do momento que aceita Jesus, como ele pode agora viver uma vida santa, uma vida de santidade, uma vida de renúncia, uma vida de dedicação ao Senhor. Tudo isso, meu irmão e minha irmã, são bases doutrinárias que vêm através do ensino. Esse texto de Romanos que eu já citei, eu vou ler mais uma vez aqui, no versículo 7, ele fala, olha, se é ensinar, que haja dedicação no ensino, ou seja, o equipamento do mestre, ele permite o entendimento da doutrina, da igreja, uma igreja que ela é doutrinada nas escrituras. É uma igreja forte, é uma igreja saudável, é uma igreja que possui princípios que norteiam uma vida de fé, uma vida de compaixão, de esperança, uma vida de cristianismo legítimo, irmão. Então precisamos estabelecer as bases. Ninguém aceita Jesus e para por aí. Ah, já aceitei Jesus, já estou salvo. Não, irmão. Quando nós aceitamos Jesus é só o começo. É só a primeira parte, é só o primeiro passo, porque o que o Senhor tem para as nossas vidas depois que aceitamos Jesus é crescimento. É crescimento na palavra, é crescimento nos ensinamentos, é crescimento na doutrina, irmão, na doutrina dos apóstolos, na doutrina da palavra. O que é a palavra? Como que nós podemos ler o Antigo Testamento? Como nós lemos o livro de Levítico e não nos confundimos, né? Como nós podemos ler ali sacrifícios de Moisés no tabernáculo e entender isso na prática do Evangelho? Por isso nós precisamos da doutrina, por isso nós precisamos de mestres que vão lançar as bases doutrinárias, serão os guardiões da doutrina, para que não venham heresias, para que não se levantem heresias no meio do povo, para que não levantem falsos profetas, falsos mestres, para que a doutrina pura e saudável do Evangelho seja sempre preservada na igreja do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, existem aqui agora as advertências. Eu separei aqui algumas advertências para o ministério do ensino. Então nós já vimos que Jesus ele estabeleceu esses dons ministeriais, ele estabeleceu os dons do ministério e que nós temos aqui a obrigação de vivermos esses ministérios na sua totalidade, na sua plenitude. Nós já percebemos isso, nós já entendemos isso. Nós também entendemos a importância de lançar as bases, a importância de um povo ser forte, de um povo, ser conhecedor das escrituras, um povo, ali, irmãos, uma das principais pontos da reforma, né, os 5 solas, né, um sola ali era o sola das escrituras, né, sola escrituras, que é somente as escrituras. Lutero, quando ele escreveu suas teses, ele via que o povo não conhecia a palavra, o povo não conhecia as doutrinas, não conhecia a base, tanto é que a igreja católica dizia, olha, não há salvação fora da igreja apostólica romana. E aqui Jesus ele vem falar, aí o próprio Martinho Lutero, através lendo as escrituras, vem dizer, não,
Existe salvação fora da Igreja Apostólica Romana. O que não existe salvação é fora de Cristo, é fora da graça, é fora do Evangelho. Por isso, meu irmão, precisamos lançar essas bases para um novo convertido, ou até mesmo para um convertido há muitos anos. Infelizmente, irmãos, nós vemos homens e mulheres de Deus que estão ali assistindo a palavra, que estão ouvindo a palavra há tanto tempo e ainda não puderam experimentar a graça do Evangelho de Jesus. Então, irmãos, vamos falar das advertências da prática do ensino. Meu irmão, é muito complicado. Temos que ter muito zelo, ter muita responsabilidade em relação ao ensino da palavra de Deus. Os mestres, eles têm uma responsabilidade com a palavra que prova, irmãos, que a palavra do Senhor diz que quando esses mestres ensinam de maneira equivocada, irmãos, ensinos indevidos, ensinos errados, isso trará o próprio juízo de Deus para as suas vidas, misericórdia. Então, nós precisamos entender, primeiro, em relação às distorções, né, no ensino, distorção no ensino, é você pegar ali um ensino que é bíblico, um ensino que ele é um ensino da palavra, e você talvez se apropriar ali, ensinar de uma maneira distorcida para os seus próprios interesses, né? Alguns dizem acerca do pretexto, né? O texto fora do contexto gera pretexto, né? Então temos que tomar cuidado, muito cuidado com a distorção, de tirar algo da palavra, porque muitos, né, nós temos ali aquela ideia da teologia da prosperidade. Prosperidade é bíblico, irmão. Prosperidade vem de Deus. Porém, nós precisamos entender que a prosperidade, ela não é a única coisa que temos. Temos também o remédio amargo, temos também que receber de Deus a disciplina, a correção. Ele disciplina aquele que ele ama, diz a palavra do Senhor. Então não podemos distorcer, não podemos tirar, né? Quando nós nos omitimos, nós também tiramos. Nós estamos como se nós estivéssemos tirando da palavra de Deus, os ensinamentos da doutrina, da sã doutrina do Senhor. Olha o que está escrito em Apocalipse, capítulo 22, versículo 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir a palavra da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Meu Deus! E se alguém tirar quaisquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte no livro da árvore da vida e da santa cidade que estão escritas no nosso livro, neste livro, né? Então, irmãos, você pode até falar assim para mim, mas pastor, isso está falando do Apocalipse, está falando lá dessa revelação específica de João, mas, meu irmão, nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela é a palavra de Gênesis e Apocalipse. A palavra do Senhor, ela é a palavra de Deus, então nós não podemos acrescentar e nem tirar nada de toda a palavra de Deus. Então, quando os mestres ensinam e acrescentam coisas que não dizem respeito à palavra, que são distorções da palavra, usando a palavra, como eu falei, né, tirando o texto fora do contexto, não explicando o que é poesia, não explicando o que é profecia, profecias que já se cumpriram, profecias que irão se cumprir ainda. Existem muita coisa, irmão, muitos ensinamentos que precisam ser feitos, e quando nós incluímos algo ou tiramos algo, então aqui a palavra do Senhor está dizendo que virá o juízo de Deus sobre a vida desses mestres.
Então, toma muito cuidado, irmão. Ensina a palavra. A palavra que muitas vezes é um remédio amargo, né? Nós não podemos falar aquilo que só o que os nossos irmãos querem ouvir, né? Os mestres, eles precisam ensinar a palavra do inferno. É duro falar sobre o inferno, irmãos. Né? Hoje nós não ouvimos mais falar sobre inferno nas igrejas, sabe? Infelizmente, nós temos hoje parece que se falar sobre uma palavra mais dura, as pessoas já se magoam, já se chateiam, já querem ir embora, já querem ir para outro ministério. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos pregar a verdade, né? Pregar a verdade em toda a sua plenitude, né? Falar da ira de Deus, falar do que Deus fará sobre o pecado, né? Como Deus vai julgar a terra, falar de juízo final, irmãos, falar de prestação de contas. Tudo isso também é o evangelho. Então, não podemos nem acrescentar e nem tirar nada, né? Omitir-se a esses ensinamentos também trará uma grande responsabilidade diante de Deus. Outra advertência para quem ensina é acerca do orgulho, né? O laço do orgulho, porque a palavra do Senhor diz, olha que diz em Mateus 23:8, vós, porém, não queirais ser chamados rabi, porque há um só é o vosso mestre, a saber, a Cristo, e todos vós sois irmãos. Aqui, Jesus não estava falando sobre a questão sobre não sermos chamados de mestre. Não, eu não posso nem ser chamado de mestre porque Jesus disse isso. Não, o contexto não é esse, irmãos. Não é esse o propósito do que Jesus disse isso. Ele falou acerca do laço do orgulho, irmãos. Ele disse, olha, vocês não precisam ficar com essa coisa de títulos, vocês não precisam ficar, sabe, querendo ser chamados de mestre, de rabi, de professor, de ensinador, não. Vocês têm que ser humildes, essa é a lição que Jesus está ensinando. Então, se você é um grande mestre da palavra do Senhor, você precisa sempre ter um coração de aprendiz. Uma das maiores virtudes de um mestre do Senhor chamado é que ele é um eterno aprendiz, ele é um eterno aluno. Ele está sempre querendo aprender mais, ele está querendo sempre buscar mais conhecimento, ele sempre está disposto, né, a se sujeitar ao novo de Deus. Então, irmãos, o laço do orgulho é algo terrível, porque eu tenho livros escritos, irmãos, eu tenho esses livros aqui, ó, eles até são bem, né, bem bonitas as capas, tal. Agora, graças a Deus, nós conseguimos colocar numa editora, né, a editora Wiclap, e isso para nós é tudo para a glória de Deus, irmãos. Eu não me orgulho, eu não fico dando carteirada, porque eu sou escritor de livros. Não, irmão, pelo contrário, eu sou apenas um servo que Deus chamou para o ministério do ensino. Então você e eu precisamos vigiar sempre, porque o laço do orgulho é um laço muito sutil. Todo mundo percebe, menos o detentor deste orgulho. Então, meu irmão e minha irmã, você que é mestre, você que ensina, não se sinta superior aos outros. Aí aqui Jesus diz, só há um mestre, esse é a saber Jesus. Ele é o nosso mestre. Amém? Glória a Deus. E acerca agora, para terminar aqui, acerca da responsabilidade, né? A responsabilidade de ser um mestre. Em Tiago, capítulo 3, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Tiago, capítulo 3, versículo 1. Tiago nos adverte a não queremos ser muitos de nós mestres, porque nós, os que ensinamos, irmãos, teremos um juízo muito mais severo. Então, pastores, tomem muito cuidado com o que vocês têm ensinado para as suas ovelhas. Pastores, busquem conhecer, busquem mestres, busquem, aprender mais e mais. Não fique preso em dogmas humanos,
sabe? Não fique estabelecendo doutrinas humanas e ensinando o povo, porque o povo acha que tudo que nós falamos, nós que ensinamos, o povo vai acreditar como sendo algo vindo de Deus, como sendo algo vindo da palavra. E precisamos ter muito temor e tremor. Aqui Tiago diz, olha, não sejam muitos de vós mestres, porque não sabeis que nós, os que ensinamos, teremos um mais severo juízo. Deus vai cobrar, irmão. Ele vai cobrar cada ensinamento, porque uma palavra, ela pode ganhar almas para Jesus. Uma palavra pode tirar uma vida do inferno, mas também uma palavra pode destruir e matar pessoas, né? Quantos são os testemunhos, irmãs feridas, irmãos feridos, irmãs que foram humilhadas no altar, ali com uma oportunidade de poder pregar a palavra. Irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado, não somos o dono da verdade, não conhecemos a verdade e precisamos vigiar, porque aqueles que nos ouvem, eles têm por certo que tudo que falamos vem da palavra de Deus, vem de Deus. Então, vigia, mestre, vigia, pastor, vigia, obreiro, o que você anda falando nos púlpitos, porque Deus vai requerer de nós, os que ensinamos. Irmãos, então, para concluir aqui, o dom ministerial de mestre é de fundamental importância para a edificação de todos os crentes, irmãos, de todo o corpo da igreja, sejam obreiros, sejam leigos, pessoas que acabaram de se converter, não importa, irmão. O ministério do mestre é extremamente importante. Eu não estou falando de escola bíblica dominical. Amém, irmãos? Não estou falando de escola bíblica dominical, estou falando do ministério de Cristo. Ele chamou uns para mestres, ele chamou realmente. Então nós precisamos reconhecer esse chamado, né? Ao lado de outros ministérios, dos demais, que também contribuem, o ministério de ensino contribui para o fortalecimento da fé cristã, né, que iniciando ali, principiando muitos ensinamentos, o crescimento, o conhecimento bíblico e teológico, de maneira que as pessoas entendam os mistérios e as doutrinas da palavra de Deus. Amém? Ser mestre não é um sinal de superioridade. Ser mestre é um sinal de responsabilidade. Nós, os que ensinamos, teremos um mais severo juízo. Por isso, meu irmão e minha irmã, você que acompanhou essas ministrações sobre o ministério quíntuplo, falamos sobre o apóstolo, sobre o profeta, falamos sobre as diversidades de dons, falamos de tantas coisas que são extremamente profundas. Por isso eu quero te encorajar com esses estudos, que você não pare só por aqui, mas que você continue cavando, que você continue buscando, o conhecimento do alto, porque o Senhor, ele separou mestres para a edificação da igreja. Amém? Glória a Deus. Eu quero fazer uma oração e que Deus te abençoe nessa jornada de crescimento, de ensino. As outras ministrações foram mais efusivas, porque estávamos fazendo ali na igreja, né, com alguns irmãos presentes, e essa última acabou dando um problema no equipamento, então eu estive aqui, gravei essa videoaula, né, praticamente é uma videoaula, para que pudesse concluir essa etapa dos dons dos 5 ministérios, mas não importa muito como foi feito, o que importa é o que o Espírito Santo está fazendo na sua vida através desse ensino. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por todas essas ministrações, essas 8 mensagens que o Senhor, Pai amado, pôde concatenar neste curso, nesse livro chamado Ministério Quíntuplo. Pai querido, nós te agradecemos e te louvamos porque o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio. Pai amado, perdoa os nossos pecados, se estamos ensinando alguma coisa indevida, nos corrija, nos exorte, nos faça enxergar, Senhor, qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade, qual é a sã doutrina, qual é, Senhor, tudo aquilo que nós precisamos saber, Pai, para que a igreja cresça em sabedoria, cresça em graça, cresça, Senhor, na Tua palavra. Muito obrigado, que cada um que assistir essas videoaulas, que fizer esse curso, cada um possa receber de Ti a Tua bênção, o esclarecimento vindo do alto. Muito obrigado, Senhor, aqui como um mestre da palavra do Senhor, mas além de ser um mestre, um pastor, aqui eu vos falo como um servo que estou aqui me empenhando para poder fazer a Tua obra, para poder exercer o meu chamado.
Muito obrigado, Espírito Santo, que esta palavra possa ter encontrado morada nos corações dos meus irmãos e que a tua bênção, que enriquece e não venha acrescida de dores, seja sobre cada um de nós, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Amém, meu irmão? Fica na paz. Nós estamos no Seminário Bíblico Querix. Muitos outros ensinamentos virão. Se você ainda não se matriculou no nosso seminário, nos procure. Veja aí nas redes sociais como entrar em contato conosco, porque esse seminário tem sido uma bênção na vida de muitos irmãos. Amém? Fica na paz do Senhor, em nome de Jesus.